Queridos irmãos e irmãs, estamos neste tempo abençoado, que é o tempo do advento. Vem do latim ad venire. Ad é para perto, junto. Venire, aquele que vem. Advento, a preparação para a chegada daquele que vem. O Emanuel, Deus conosco. No livro do profeta Isaías, no capítulo 2, versículo 1 ao 5, nós temos um chamado a todos nós, uma bênção a todos nós, para este tempo do advento. E eu posso dizer que esta leitura é o coração do advento, é aquilo que nós devemos fazer todos os dias, não apenas neste período de conversão, mas em todos os dias da nossa vida. A cor roxa, aqui é a história do padre, a cor roxa, as velas aqui do altar, lembra este tempo de introspecção, mas ao mesmo tempo de esperança, de alegria, este tempo de conversão e mudança de vida. Esta leitura de Isaías é a primeira leitura deste primeiro domingo do advento. A leitura diz assim, aqui é que eu quero colocar no seu coração esse itinerário rumo ao Natal do Senhor. Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Hoje Judá e Jerusalém é a igreja. Pode ser a sua casa, sobre a sua casa e sobre a igreja. Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações, eu e você. Para lá irão numerosos povos e dirão: vamos subir ao monte do Senhor. Tire aqui, meus irmãos, qualquer facilidade. Aqui eu não quero mentir para você. A nossa vida espiritual é este subir ao monte, principalmente no advento, mas em todos os dias da nossa vida. Se o mundo de hoje valoriza as coisas de baixo, nós devemos subir um monte. E eu não sei se você já teve a experiência de subir um monte, uma alta montanha. Primeira coisa que você precisa, uma roupa adaptada para isso. Segunda coisa, água. Quem vai subir o monte, prepare água. Terceiro, leve pouca coisa. Você não vai subir monte carregando mala, matula pesada, aquele tanto. Não. Quanto menos, melhor. O menos é mais. O menos é mais. Geralmente eles pedem um boné, um chapéu, por causa do sol, protetor e muita garra. Porque para subir não é fácil. Tem muitas pedras, espinhos, dificuldade. Mas quando você chega no alto do monte, daquela montanha, e você vê o que pouca gente vê, é nesta hora que você diz: valeu a pena todo esforço. A nossa vida, meus irmãos, é um subir a montanha. Qual é a nossa roupa própria? Qual é a armadura do cristão? Qual é o teu sapato próprio? A palavra, a fé. Pedro, quando ele está pescando depois da ressurreição, e o discípulo amado vê Jesus na praia e diz: é o Senhor. Pedro estava nu, ele coloca a roupa e lança-te ao mar. É esta a roupa que nós precisamos, a roupa da fé, a roupa da esperança. Preparar para esta subida, uma subida íngreme, uma subida difícil, uma subida exigente, uma subida diária, mas acima de tudo, uma subida necessária para quem quer as coisas do alto. Não se chega no alto descendo, guarde isso. Não se chega no alto
descendo água. Precisamos do Espírito na nossa vida. A água da palavra, a leitura da palavra, a meditação da palavra, Lectio Divina. Nos alimentarmos desta água que sacia o nosso interior, esta água que nos alivia nos momentos de cansaço, de subida, de calor. Qual é o peso que está nas nossas costas? O nosso pecado, as obras das trevas, como a segunda leitura de domingo nos falava sobre isso. É hora de despertar, a noite vai chegando, a noite já está adiantada, o dia vem chegando. Despojemo-nos das ações das trevas. Despojar é jogar fora. Muitas vezes nós estamos pesados pelas nossas más escolhas, os nossos pecados, as nossas atitudes erradas. Não se sobe uma alta montanha carregando peso, isso vai atrapalhar. E aqui Paulo está dizendo aos romanos e a nós: despojemos-nos. Despojar é tirar. São Francisco, quando ele quer romper com o seu pai para viver para Deus, o seu pai achou que ele estava louco. São Francisco, ele se despoja das suas vestes luxuosas e pega lá uma túnica simples, para ser simples, e reconstruir a igreja como nosso Senhor o pediu. Ele pensou que era Porciúncula, né? Mas era a igreja enquanto morada de Deus, coração do homem. Então não era ali a Porciúncula, mas era a própria igreja em si. E ele então, rompendo com aquela vida antiga, o que ele faz? Ele tira as vestes luxuosas, ele fica nu, e colocam-lhe uma roupa simples. Ele se despojou daquilo. Jesus, antes de ser crucificado, ele foi despojado de suas vestes. É interessante, meus irmãos, a época do advento é uma época de despojamento, ao contrário do mundo, né? Eu já escutei várias pessoas dizendo: eu tenho que ter uma limpeza nas coisas, que agora vem Natal, vai entrar muita coisa nova, então eu vou tirar isso aqui porque vem coisa nova. Quer dizer, o Natal é a festa do despojamento de Jesus, mas é a festa do materialismo nosso. Em vez de nos despojarmos, nós ficamos pensando: o que eu vou comprar, o que eu vou ganhar? Despojemo-nos. A subida, ela é mais tranquila para quem é leve. Isto nós alcançamos pela confissão. Como que eu alivio a minha matula? Como que eu diminuo o peso da minha mochila? Na confissão. Você chega pesado de pecado, quando você recebe a absolvição do sacerdote, você sai leve. Aqui eu não estou falando de coisas materiais, estou falando daquilo que carregamos dentro de nós e não nos ombros. O que nos pesa não é o que nós carregamos nos ombros, é o que nós carregamos no coração. E é na confissão que nós nos tornamos leves. Falava há pouco sobre o chapeuzinho, né? Um bonezinho, porque o sol estará muito quente. O que é que está protegendo a nossa cabeça, a nossa mente, os nossos pensamentos? O que você tem cultivado na sua cabeça e na sua mente, que protege mais a sua caminhada? Você tem andado com quem? Você tem conversado com quem? Você tem lido o quê? Você tem ido aonde? Isso vai proteger a sua mente, ou vai deixá-la exposta às coisas do mundo? Precisamos de proteção espiritual. O protetor solar nos protege dos raios UV, mas precisamos de uma proteção espiritual. A nossa amizade com o anjo da guarda, o clamor diário de São Miguel, Gabriel, Rafael. Queremos clamar o poder de Deus, queremos experimentar a cura de Deus, queremos ser anunciadores da palavra. E subir, meus irmãos, e subir. Uma subida exigente, uma subida cansativa. Vamos subir a um monte do Senhor, para que Ele nos mostre seus caminhos.
e nos ensine a cumprir os seus preceitos. Olha o Natal aqui, olha o Natal aqui. O Natal é uma subida e é uma descida. É uma subida nossa, mas é uma descida dele. Todo ano eu falo a mesma coisa: Natal não é aniversário de Jesus, não é? Vamos parar com isso nas nossas igrejas aí. Pessoal fazendo bolo, cantando parabéns para Jesus. Vamos cantar parabéns para Jesus. O pessoal não está entendendo o que é Natal. Por isso que fica essa presepada aí. Natal é um mistério da encarnação. Um Deus em si que se torna Deus para nós. Deus conosco, Emanuel. Então, se há um movimento de subida, nós estamos subindo um monte do Senhor, é um monte da espiritualidade. Por que nós estamos subindo? Porque nós sabemos que o Senhor vai descer. Encarnação, Ele vai descer. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Na noite de Natal nós vamos ouvir os anjos falando sobre isso. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Olha aí, altura, terra. Esse movimento de subir o monte se chama anábasis. É um movimento que o ser humano, ele se volta para o alto, ele se reconhece pequenino perante o Criador e ele vai subir o monte. E Deus tem um outro movimento, é um movimento de catábasis, é um movimento de descida. O ser humano, ele sobe para se encontrar com Deus, e Deus, ele desce para se encontrar com o ser humano. E eu te pergunto, isso é só no advento, meus irmãos? Isso pode ser só nessas 4 semanas? Não, a nossa vida toda é um subir no monte, é um subir a montanha, é uma espiritualidade diária. É difícil, é exigente, mas eu lhe digo, vai valer a pena. Quem ficou lá embaixo, na sombra, dormindo, no hotel, descansando, não vai ter o seu cansaço, mas também não terá a sua visão. Eles não verão o que você vê lá de cima. E Jesus vai dizer, coisas que os olhos não viram, coração não sentiu, ouvido não ouviu, eu tenho preparado para aqueles que me amam. Nós veremos do alto a glória de Deus, se subirmos um monte do Senhor. Lá Deus nos espera. Vinde todos e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Isto é advento. Deixe-se guiar pela luz do Senhor. Vivemos, meus irmãos, tempos difíceis, onde a mentira é descartada, onde a verdade é descartada e a mentira exaltada. Tudo aquilo que nos leva para o alto do monte hoje é criticado. Tudo aquilo que nos leva para perto de Deus hoje é menosprezado. Mas se você olha os valores da sociedade, tudo aquilo que te leva para baixo merece aplauso. Entrevista em horário nobre, filmes, livros, séries de filme, tudo exaltando a descida. Vamos descer. E a igreja olha para você e para mim neste tempo do advento e diz, não, subamos ao monte do Senhor. Você não nasceu para viver uma vida de descida, uma vida de queda. E se você lê Apocalipse, quem desceu foi o demônio com os anjos decaídos. Ele caiu como um raio na terra, e caiu com grande furor, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. O demônio é aquele que cai. O movimento do demônio é de cima para baixo, ele cai. Deus está nos chamando de baixo para cima. E Deus é misericordioso, que Ele estende a sua mão de cima para baixo para tocar o ser humano. Quero finalizar trazendo à nossa memória a Capela Sistina, que está no Vaticano, que tive a graça de visitá-la na semana passada. É a 4ª vez,
mas parece que é a primeira. Aquilo é um escândalo. Você entra naquele ambiente, ali o céu desce na arte de Michelangelo, que era escultor, não era pintor, mas uma vez que ele pinta, você vê que a pintura é uma verdadeira escultura. E de tudo o que as pessoas mais querem ver é a criação do homem. É um dos quadrinhos no meio de dezenas que ali foram pintados. Lá está Deus do alto, os anjos estão envoltos de Deus, as cores de Deus é a cor do poder. Quem observar a imagem verá que Deus estende a mão e Deus já está ao máximo estendido. E você vê pela cara dos anjos, Michelangelo foi artístico aí, né? Que os anjos seguram a Deus e a carinha dos anjos é aquela carinha de medo. Ou seja, daqui a pouco Deus cai. Deus já está de pendurado para o homem. Eu não sei se você sabe que o dedo de Deus não toca o dedo de Adão. As pessoas acham que os dedos não toca. O dedo de Deus está todo esticado. O de Adão está dobrado. Para Adão tocar em Deus, ele tem que fazer apenas este movimento. Apenas isso. Aí os dedos se tocarão. O que essa pintura me passa? Deus já está todo entregue. Deus já está todo para você. Deus não consegue esticar mais, senão ele vai cair. Depende de você esticar a pontinha do seu dedo e tocar em Deus. Quem sabe que este levantar o dedo não é este subir ao monte do Senhor. Deus fez tudo que ele poderia. Agora ele espera a decisão de Adão. Adão está deitado, Deus está em cima, Adão está embaixo. Deus o convida para as coisas do alto e Adão está com o braço estendido, com o dedinho caído. Aí as pessoas perguntam: por que Michelangelo não fez o dedo de Adão tocando no dedo de Deus? Porque aquele dedo na verdade não é de Adão, é o seu dedo, né? A decisão é sua. Nós estamos tocando o dedo de Deus. Nós estamos sendo recriados, tocando o dedo do Criador, tocando o dedo de nosso Senhor, que apontou o caminho, que tocou a tantos, que curou a tantos, que ressuscitou. Estamos tocando no dedo do Espírito, que nos ilumina de dentro para fora. O que Deus poderia ter feito por você que Ele ainda não fez, uma vez que Ele entregou o seu Filho na cruz para o perdão dos nossos pecados? Se Ele fez o máximo, não nos estaria com Ele todas as coisas? Vai dizer também São Paulo. Então a decisão é sua neste advento. Deus está com o dedo todo esticado, os anjos o seguram, e Adão somos nós, deitado, olhando para Deus, com o dedinho assim ainda. O que falta para tocarmos no dedo de Deus? O que falta para subirmos ao monte do Senhor? Talvez, meus irmãos, as pessoas não querem tocar no dedo de Deus e não querem subir o monte de Deus. Este monte de Deus hoje é a igreja, porque eles não querem os caminhos de Deus e eles não querem obedecer a Deus. Porque aqui está escrito: vamos subir ao monte do Senhor, para que Ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir os seus preceitos. Nós vivemos numa era de pessoas desobedientes. As pessoas não querem obedecer. E não obedece ninguém. Não obedece pai, não obedece autoridade, não obedece ninguém. E muito menos a Deus. Aquele que está subindo ao monte do Senhor, ele quer seguir os caminhos de Deus. Ele quer cumprir a vontade de Deus. E não nos esqueçamos de vários montes na Bíblia, mas eu quero citar apenas um: o Monte Tabor, da transfiguração. Eles sobem, Deus ele desce, aquela nuvem que envolve Jesus é a presença de Deus, como era com Moisés. E o ser humano cai na tentação de Pedro, né? Uma vez que a gente subiu, a gente não quer descer mais não. Vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Jesus sabe que Pedro não sabia o que estava falando. Uma vez que nós subimos o monte e tocamos a Deus, nós somos chamados a descer e a sermos aqui embaixo sal da terra, luz do mundo, fermento na massa. Faça disso o seu
advento. Essa primeira leitura desse primeiro domingo é o coração de todo o advento. O que é o advento, Padre? Nós estamos subindo no monte do Senhor. Estamos subindo no monte da espiritualidade. Vamos acolher o Cristo que vem beber numa pequena manjedoura. Ele que desce para nos encontrar, é o Emanuel. Mas se nós não subirmos, nós não vamos encontrar aquele que desce. Se nós não subirmos, nós não vamos encontrar aquele que desceu por amor, porque para ele glória e para nós paz. Faça do seu advento este tempo forte de esticar o teu dedo, tocando no dedo de Deus, pela oração, pela busca de santidade, pela leitura da palavra, o Santo Rosário, a confissão, a adoração e tudo aquilo que pode nos aproximar de Deus. O Senhor te espera com o dedo esticado no alto do monte. Cabe a nós tocar no dedo de Deus. Amém? Que esta palavra nos ajude a ter um advento diferente, um advento realmente buscando as coisas do alto. Você recebe agora na sua casa uma grande visita, a visita de Jesus no Santíssimo Sacramento. É Ele que desce no altar. Assim como nós cantamos, não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Eu só sei que tem anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Deus está no altar. Ele desce no altar para encontrar com aqueles que querem subir, para tocarem no seu dedo. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, neste momento de adoração, que ilumina todo o nosso dia, e esta caminhada do advento, rumo à celebração do mistério da Tua encarnação, um Deus que se faz homem, um Deus que se faz perto. Resta-nos, Senhor, te adorar, te bendizer, te exaltar. Grava, Jesus, no nosso coração esta certeza de que o Senhor nos espera. Deus me espera. E hoje nós descobrimos aonde? Em cima do monte. Aqueles que ficarem lá embaixo, aqueles que não subirem, não irão presenciar a intimidade, a presença, um amor de um Deus que vem ao nosso encontro. É preciso subir ao monte, é preciso buscar as coisas do alto, Senhor. E quantas vezes a preguiça nos domina, quantas e quantas vezes achamos difícil a vida de santidade, a vida de renúncia. Mas é preciso subir, é preciso ter perseverança, decisão e, acima de tudo, um coração adorador. Porque Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Coloca o coração que o resto vai. Coloca o coração que o resto vai.
Está difícil subir a montanha, coloca lá em cima o teu coração. Por isso que toda missa, o padre vai dizer: corações ao alto, que coloca o coração no alto, que o resto vai. Neste incenso, que nós queremos agora colocar na presença do Senhor, é a nossa decisão de subir o monte. É a nossa decisão de pagar o preço. É a nossa decisão de buscar este encontro. Eu convido você que está comigo agora, coloque aqui o seu incenso, coloque aqui a sua adoração, coloque aqui as suas intenções. Assim como o incenso, ele vai subir, nós somos chamados a elevar a Deus também a nossa oração. A fumaça do incenso traz consigo este ensinamento. A fumaça do incenso, ela não desce, ela sobe. Porque nós devemos, junto com esta fumaça, junto com este incenso, adorar o Senhor em espírito e em verdade. E aqui, meus irmãos, eu tenho que falar de maneira clara com você, porque tem gente que não entende as coisas ditas mais, tem que ser um negócio rasgado. Você convive perto de muitas pessoas que, além de não quererem subir o monte, elas querem que você não suba. Elas querem dar rasteira em você. É por isso que você subindo, as pessoas vão criticar você, elas vão apontar você, elas vão fazer chacota de você, vão tomar café com o seu nome, porque você saiu do raso, você saiu de baixo, você não está mais no meio da turma do desce, você entrou no caminho de Deus. E o caminho de Deus é um caminho de subida, é um caminho de subida. Subir ao monte do Senhor. Para lá correm o povo de Deus, para lá correm as pessoas que querem conversão, para lá correm as pessoas que querem santidade. E ninguém disse que seria fácil, né? Ninguém disse que seria fácil, mas é necessário. É necessário subir o monte do Senhor. Eu queria partilhar com você que está comigo nesta adoração uma pequena parábola que fala sobre a leitura de Isaías, que fala sobre a nossa vida de santidade, que fala sobre esta busca das coisas do alto. Dizem, você que está em casa, presta atenção, o padre vai contar uma historinha. Dizem que fizeram num lugar aí uma corrida de sapos. Era uma corrida de subir uma rampa e lá em cima pegar o prêmio. Os animais todos se reuniram, porque ninguém nunca viu sapo subir rampa. E antes desta corrida começar, os outros animais já criticavam: nós não precisamos começar a nossa caminhada do zero. Não precisamos. Olhando para São Frei Galvão, nós podemos aprender com ele, podemos caminhar na trilha que ele já abriu para nós. Precisamos tê-lo como santo protetor, não apenas pedindo a sua intercessão, mas para viver as suas virtudes. Aqui nós vimos que Frei Galvão nos mostra que a santidade não está reservada aos altares, mas é um caminho diário para todos que amam a Deus. E olhando a vida de Frei Galvão, eu quero aprender com ele, eu aprendo com ele. Então, 5 lições que aprendemos com Frei Galvão para a nossa vida de santidade.
Primeira, a santidade começa na obediência. Guarde isso. Uma pessoa desobediente a Deus, dificilmente, quase, eu não vou falar impossível, mas é muito difícil a pessoa ter uma vida de santidade. Como que ela vai ser santa? Como que ela vai agradar a Deus se ela não obedece a Deus? Um evangelho que eu gosto muito é Bodas de Caná. E você vê uma sequência de ordens, uma sequência de atitudes, e o milagre acontece. Maria vai dizer aos servos: fazei tudo o que ele vos disser, e eles foram. Jesus disse: enchei as talhas de água, e eles encheram. Levai ao mestre Sala, e eles levaram. Veja, é uma sequência de ordens, onde a pessoa ela obedece, e para que o milagre aconteça. Frei Galvão, ele aprendeu desde cedo dizer sim à vontade de Deus. Ele foi obediente aos seus superiores, ele foi obediente à igreja, ele foi obediente ao Espírito Santo. Como está faltando, meus irmãos, a obediência no nosso coração? Obedecer a palavra de Deus. A obediência é o primeiro degrau da santidade. Se você quer saber o quanto que uma pessoa está numa vida de santidade, você não precisa olhar o externo dela. Não olha o externo, olha o tanto que ela é obediente a Deus. A obediência é o primeiro degrau da santidade. Se não se sobe esse, como subiremos os outros? A obediência nos ensina a humildade. Quem obedece renuncia ao orgulho. Veja que o diabo, ele é desobediente porque ele é orgulhoso. Toda pessoa orgulhosa, ela não obedece. Toda pessoa orgulhosa, ela quer fazer o que está na cabeça dela. Quantos pais enfrentam isso com os filhos? Olha, meu filho, não faça isso. Ele vai e faz. Olha, não vai em tal lugar. Ele vai e vá. Ele vai, e vai. Quantos empregados não sabem obedecer àqueles que o contrataram? Olha, aqui na empresa é para fazer tal coisa, eles não fazem. Não é para mexer no celular, eles mexem. É para chegar a tal hora, eles não chegam, não é? Até na igreja mesma, quanta confusão poderia ser evitada se as pessoas obedecessem. Então aqui, a obediência, ela nos mostra humildade, e a desobediência me mostra o orgulho. E a humildade, a obediência, ela abre espaço para que Deus governe a nossa vida. Se você quer que Deus governe a sua vida, seja obediente a Ele, seja humilde como Maria. Eis aqui a serva do Senhor, ela é a obediente. Muitas vezes, meus irmãos, as coisas se invertem, né? Parece que nós queremos que Deus nos obedeça e Ele realize a nossa vontade. A oração está um pouco míope na vida de muitas pessoas. Na cabeça de alguns, parece que rezar é pedir a Deus que faça a minha vontade. A oração para os santos é pedir força a Deus para que eles possam realizar a vontade de Deus. Deus não é aquele que recebe a ordem, Deus é aquele que a dá. Guarde isso. Não é você que manda em Deus, é Deus que ordena a cada um de nós o caminho que devemos trilhar. Então, primeiro ponto que nós aprendemos com Frei Galvão é o valor da obediência. Segundo, aprendemos com Frei Galvão que a pureza é força e não fraqueza. É por isso que nós temos hoje tantas pessoas fracas na sociedade. E a principal fraqueza que nós vemos hoje é a fraqueza da carne. Quantos casos você não tem ouvido por aí de adultério, de traição? Pessoas que estão namorando um, mas está beijando o outro,
está casado com um, até tendo relação sexual com outro, as pessoas não conseguem mais a fidelidade. Aí, para aliviar a coisa, o casal não dá conta, aí vira trisal, aí depois vira 4, 5 e vão embora. Porque as pessoas esqueceram o valor da pureza. Hoje, as pessoas não estão preocupadas em ter uma vida pura aos olhos de Deus. Elas querem realizar o sonho delas. E veja, e ainda tem pior, meus irmãos, a coisa piora. Porque quem escolhe uma vida assim, ela vem com justificativa. Ela tem, não, eu vou justificar porque que é 3, porque que é 4, porque que é 5. E daí por diante. Porque as pessoas não buscam mais a pureza. O coração de muitas pessoas não vê na pureza um valor. São Frei Galvão foi um homem de coração puro, um homem de coração casto, e por isso Deus fez tantos milagres na vida dele. As pessoas podem não entender hoje, mas um dia elas vão se arrepender amargamente por esta vida impura que muitos vivem. Deus não se agrada da impureza. A pureza não é ausência de desejo. Muitos podem entender que eu estou falando, não, você não pode ter desejo, você não pode ter pensamento. Não, a pureza não é ausência de desejo, mas domínio e direcionamento ao amor. Quando você clama ao Espírito Santo, Ele lhe concede o dom da pureza, não é que você não terá desejo, você terá domínio sobre o desejo. Alguém me disse um dia desse, padre, eu estou vendo umas coisas na sociedade aí, o povo está igual animal, hein? Eu falei, opa, não fale mal dos animais, não fale mal dos animais. Quem dera que o ser humano tivesse igual animal, o animal é tudo certinho, tem a hora para tudo, tem o tempo do ciclo. O ser humano hoje está muito pior do que animal. Ele perdeu totalmente o sentido da pureza, de agradar o coração de Deus. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Está nas bem-aventuranças. E qual que é o contrário? Os impuros de coração não verão a Deus. E quem ri hoje, vai chorar amargamente amanhã. Quem critica disso hoje, quem desdenha isso hoje, quem não leva a sério a pregação da igreja sobre a pureza, vai chorar muito no futuro. Aí ele vai lembrar que lá atrás ele poderia ter escutado isso e não escutou. No mundo que banaliza o corpo e a alma, veja hoje, veja os programas de TV, o que é que eles valorizam? Quanto mais exposição, melhor. Quanto mais exposição, melhor. O mundo, ele banaliza o corpo e nem quer saber da alma. A castidade é resistência e liberdade. Uma pessoa que escolhe consagrar-se a Deus, uma pessoa que escolhe viver com Deus, esta pessoa, ela está questionando os valores do mundo. Eu citei lá em Guaratinguetá isto que eu vou dizer agora, mas faz questão de repetir. Quando eu vou, aqui também nós temos exemplos, né? Eu estou falando de vida consagrada. Quando eu vou ao Hesed, lá em Fortaleza, eu digo para a madre que aqueles jovens, aquelas moças e rapazes ali, aquele é um grito para a sociedade. Aquilo ali é uma resistência ao mundo que se esqueceu da pureza. Tantas jovens, e jovens mesmo, irmãs consagradas, moças lindas, rapazes na flor da juventude, todos ali de hábitos, servindo a Deus, uma vida de pureza, uma vida de castidade, uma vida de resistência, mas livres no Senhor. Aquilo ali eles não precisam nem pregar, nem pegar o microfone precisa. Só deles estarem no mundo, vivendo aquela vida, eles estão questionando o mundo, quais os valores do mundo. Quais os valores do mundo. As famosas pílulas de Frei Galvão se tornaram um símbolo de pureza para quem reza e confia. Aquele papelzinho enroladinho que a pessoa ela toma com fé e tantos recebem a graça. Só acredita nas pílulas de Frei Galvão quem tem a pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Marque na sua Bíblia,
Mateus 5:8. Terceira lição: santidade é serviço. Santidade é serviço. Ser santo é viver com alegria. Uma pessoa triste, ela não evangeliza. Uma pessoa triste, ela não demonstra o Espírito Santo. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que nós não teremos momentos de tristeza. Todo mundo tem. Tem dia que os problemas pesam, tem dia que a cruz é mais pesada, tem dia que você não sabe como vai resolver tanta coisa que você precisa naquele espaço de tempo que você tem. A gente fica um pouco mais triste, tem dia que a gente fica mais chateado, mais nervoso. Isso é normal. Não é normal a pessoa ter uma vida assim. Uma vida assim. Tanto é que se você conhece uma pessoa muito feliz, você olha a pessoa, ela está feliz, ela faz festa, abraça um, abraça outro, sempre para cima. E você vê a pessoa um dia quieta, não está falando muito, você fala, não está bem, está acontecendo alguma coisa. São momentos, mas a nossa vida, ela deve ser uma vida de alegria. O santo, ele é feliz. O santo, ele é feliz. Frei Galvão, ele construiu o mosteiro da luz. Ele acolheu religiosas, pobres, doentes, porque para Frei Galvão a santidade passa pelo serviço. Tem gente que acha que santidade é ficar rezando o dia todo. A santidade é também oração, mas esta oração, ela tem que me levar à ação. Veja Maria com Gabriel. Ela reza, ela ora a Deus, e depois da oração ela vai servir a Isabel. Ela vai servir a Isabel. Frei Galvão me ensina a viver o Evangelho de maneira concreta, com as mãos que amam e pés que servem. Guarde isso: mãos que amam, pés que servem. O maior entre vós é aquele que vos serve. Mateus 23:11. Na lógica do mundo, servir é humilhação. Traz para mim isso aqui, garçom. Que humilhação, hein? Está servindo. Mas para Deus, servir é reinar. Servir não é humilhação. Na lógica de Deus, servir é reinar. Jesus não é rei? Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, rei. E lá na quinta-feira santa, ele serve, ele lava os pés, ele enxuga os pés. Por que Jesus faz isso? Porque para Deus, o servir é reinar. E quem não vive para servir, não serve para viver. Para as coisas de Deus. Para as coisas de Deus. A santidade passa pela caridade. Guarde isso: a santidade, ela passa pela caridade, e a caridade me leva à fraternidade, a caridade me leva à ação. Quem ama, serve, porque aquele que serve, ama. Quarta lição: a fé caminha com amor. Uma fé sem amor, ela é muito rígida, e um amor sem fé, ele é muito mole. A gente não pode ter nem a rigidez e nem a moleza. Olha aí a polarização. Ou é muito aqui, não, o equilíbrio. A fé precisa estar enraigada com amor. Frei Galvão acreditava no impossível, rezava com confiança e via os milagres acontecerem. Mas sua fé não era feita apenas de palavras, era feita também de obras, pelas pessoas que ele ajudava, por causa do amor que ele tinha a Deus. Tiago 2,26 vai dizer: a fé sem obras, ela é morta. Frei Galvão nos ensina que acreditar em Deus é também agir com amor, com coragem e perseverança. Amor, coragem e perseverança. Ele não tinha medo de se lançar nas mãos de Deus. Não tenha medo de se lançar nas mãos de Deus. A fé precisa estar enraigada do amor. A fé viva é aquele que ora, trabalha, espera. Guarde isso. Padre, o que significa
rezar com amor? Orar, trabalhar e esperar. Estou conversando com o meu anjo da guarda aqui. Orar, trabalhar e esperar. Quem tem fé, reza. Temos que rezar. Quem tem fé, trabalha. Temos que trabalhar. Mas quem tem fé tem que saber esperar. Hoje o pessoal não espera nada, né? Você vê as crianças hoje, que vê um povo tão momento na vida, não sabe esperar nada. Espera, começa a bater o pé, não sabe esperar. Aí vira adulto e fica dando birra com Deus, porque não quer esperar. Só que Deus não atende assim, né? A gente não pode forçar a Deus. A fé me ensina a orar, a fé me ensina a trabalhar, a fé me ensina a esperar. E por fim, a quinta lição que eu aprendo com Frei Galvão. Isso aqui dá um livro, hein? Isso aqui dá um livro de Frei Galvão, ó. Isso aqui dá um livro de Frei Galvão. Quinta lição que eu aprendo com Frei Galvão: a santidade é silêncio e presença. Santidade é silêncio e presença. O peixe morre pela boca. Se as pessoas soubessem ficar mais caladas, elas levavam menos. Se as pessoas soubessem falar menos, elas recebiam menos carada. Mas o pessoal fala demais. Eu nunca vi um povo que comenta demais, e tudo comenta, e tudo tem que dar palpite, e tudo tem que falar, e tudo tem que mostrar. Gente, nós temos que aprender o silêncio e ficar mais na presença de Deus, ficar mais quieto, ficar mais calado e quieto. Isso que está faltando na vida de muita gente: silêncio e quietude. Fica calado e fica quieto. Precisamos aprender com Frei Galvão. Frei Galvão era o homem do silêncio. Ele ficava lá na cela, rezando, fazendo os deveres dele. Quando o prior queria alguma coisa, ele chamava, Frei Galvão servia. Feito o que foi lhe pedido, ele voltava para a sua cela. Precisamos aprender mais o valor do silêncio. O silêncio de Maria. O silêncio de Maria. Não tem aquela Nossa Senhora do Silêncio? O silêncio de Maria, né? E estar na presença de Deus. Frei Galvão, ele evangelizava de 3 maneiras. E aqui eu vou passar para você. Você quer crescer na fé? A santidade de Frei Galvão se via de maneira especial em 3 situações. E a gente pode pôr isso na nossa vida. A gente pode pôr isso na nossa vida. Primeiro, silêncio fecundo da oração. Silêncio fecundo da oração. O silêncio, pelo silêncio, não resolve nada. Mas o silêncio numa oração, ele é fecundo. As pessoas me perguntam: padre, como o senhor tem essas ideias? É na oração. Lá em casa eu paro, fico quieto, rezando. As ideias começam a pipocar na cabeça. Porque o silêncio na oração, ele é fecundo. Eu funciono assim, cada um funciona de uma maneira. Não adianta eu estar rezando com outras pessoas. Isso é muito bom, estou falando para isso que eu preciso. A pessoa tocando violão, um do meu lado, etc. Não vem ideia nenhuma. Quando eu estou sozinho, no silêncio da oração, esse silêncio ele é fecundo, porque Deus ele vai direcionando. Você na sua vida já experimentou o silêncio fecundo da oração? Segundo, na presença constante de Deus. Eu não posso estar na presença de Deus somente quando Ele está no Santíssimo Sacramento. Eu preciso estar na presença de Deus quando eu estou no lazer, quando eu estou numa viagem, quando eu estou na academia, quando eu estou de férias, quando eu faço uma caminhada, quando eu visito um amigo, quando eu estou na minha casa. Estar na presença de Deus. Isso me ajuda muito a ser santo. Pode ajudar você também. Essa consciência, eu estou na presença de Deus. Então não é para os outros. Não é para os outros. É para o Senhor. Terceiro, o serviço escondido. O serviço escondido. Na minha vida de padre, claro que eu não vou contar o serviço, ele fica conhecido, não é mais escondido, né? Mas uma coisa que eu prezo muito, e isso desde que eu me ordenei em Cajuru, eu sempre tive isso comigo. Algumas coisas, claro, as pessoas vêm,
uma ajuda que faço, uma coisinha ali, algo que precisa da equipe, ou das pessoas que estão próximas a mim. Isso aí não tem como a gente não realizar, porque tem uma vida pública, vem alguém pedindo ajuda, a gente ajuda, etc. Mas uma coisa que eu prezo na minha vida, e você deveria prezar na sua: o serviço escondido. Qual a caridade que você faz que seus amigos não sabem? Para Deus, claro que vale, toda a caridade que eu faço aqui no santuário, nos eventos, retiros, tudo isso vale. Mas para mim, o que mais vale é a caridade que faço que ninguém sabe. Minha mãe não sabe, meus amigos do santuário não sabem, o pessoal do Luz e Vida não sabe, ninguém sabe. Mas não é porque não sabe que não está sendo feita, porque o que faz em segredo, Deus recompensa. E isso fica entre você e Deus, porque se você contar, as pessoas vão saber. E quando você tem esse serviço escondido, você vê claramente a graça de Deus na sua vida. Aí as pessoas perguntam: por que será que tal pessoa é tão abençoada nessa área? Por que tal coisa? Porque Deus, que vê o escondido, te recompensará. Frei Galvão não ficava tocando trombeta, não é? Eu falo muito, não estou criticando não, gente. Tem gente que fala que eu fico falando mal quando eu falo isso. Não estou criticando o político não, porque político vive assim. O político precisa de voto. Então existe a caridade cristã e existe a caridade política. Qual a diferença? A caridade cristã é em segredo. A caridade do político tem que tocar trombeta, porque se o povo não vê que ele está fazendo alguma coisa, ele não vai ser reeleito se ele quer. Então é normal, o político consegue para Divinópolis tantos mil, aí fez um asfalto, ele coloca um outdoor, coloca a foto dele do lado de sorrisão, e coloca: olha, deputado fulano de tal conseguiu tantos milhões para Divinópolis. É assim, não tem problema não. A vida política é assim. Vai ter a inauguração de uma praça, o político vai, aí a banda de música toca, ele entra: meu povo, me dá um neném, tem que ter um neném, me dá um neném. É assim, gente, funciona. Mas não é assim. Eu não estou exagerando, porque isso é vida política. E deixa eu contar uma coisa: se eu não fosse padre e fosse político, eu faria isso, é claro. Conseguir um posto de saúde para um bairro, colocaria um outdoor grande, a minha foto lá do lado, olha, vereador tal. É assim. Eu estou falando que para o cristão não é assim. E tem gente que gosta. Tem gente que adora. Ele gosta de mostrar que ajuda. Ele gosta de mostrar que faz caridade. Quanto a jejuando, quem estava, não, eu estou jejuando. Gosta de contar que está jejuando. Para Deus não funciona assim. Você está dando uma caridade política. Para Deus o que vale é o escondido. Oração escondida, jejum escondido, esmola escondido. Estou escrevendo um livro, se depender de mim ele vai chamar Rasgai o Coração. Não sei se tem outro livro com esse nome, mas eu vou trabalhar este evangelho daquilo que nós fazemos escondido na presença de Deus. É você e Deus, ninguém precisa saber. Padre, mas ninguém sabe. Você terá uma grande recompensa nesta vida e na outra. E outra coisa que nós precisamos aprender, e com isso eu finalizo: a caridade em conjunto, que vale a pena. Chamar os amigos mais próximos: gente, vamos fazer uma caridade nós aqui, vamos doar tal coisa para tal lugar, vamos fazer um Natal solidário, vamos ajudar aquela creche, vamos dar uma lavadora de roupa para aquela senhora mais pobre, vamos ajudar a pagar a luz daquela casa. Não tem problema. São caridades em grupo, grupos de amigos, pessoas que têm fé. Mas não esqueça do silêncio fecundo na oração, a perseverança constante de Deus e o serviço escondido.